Raça de víboras. Foi a palavra forte não só de João Batista, mas também do próprio Jesus Cristo. Vivemos hoje em tempos em que as aparências enganam e as palavras seduzem, mas por trás de muitos discursos doces há o veneno da víbora. O que significa para nós hoje ser raças de víboras? Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e vamos aprender hoje isso juntos através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! E como eu disse no início do vídeo, talvez quando eu me refira à raça de víboras, venha na sua cabeça primeiramente João Batista. Mas não foi só João Batista que chamou pessoas de raça de víboras. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado quando esteve aqui nessa terra, também usou essa palavra forte. Raça de víboras, se referindo ele aos fariseus. Muitos têm em mente que João Batista era um homem duro, que falava forte, que falava rude. E Jesus como um homem manso, um homem calmo, tranquilo, que falava palavras doces. Mas muitos esquecem dessa passagem de Mateus, que Jesus também falou da mesma maneira que João Batista se referiu aos fariseus. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim, Deus usando João Batista, e diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, quem disse? João Batista: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. No mesmo livro de Mateus, só que agora no capítulo 23, versículo 33, o próprio Jesus Cristo nos fala e diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus, por sinal, queridos irmãos, pegou ainda mais pesado com os fariseus do que o próprio João Batista. No capítulo 23, todo de Mateus, é Jesus dando lapada em cima dos fariseus. E principalmente Jesus fala para eles que eles eram hipócritas, que se mostravam bonitos por fora, uma aparência bonita de um cristão verdadeiro ou de um judeu verdadeiro, mas por dentro eles estavam podres, por dentro eles estavam mortos. Era somente uma fachada, era somente uma aparência para fazer bonito para as outras pessoas. Mas Jesus, um conhecedor profundo da mente e do pensamento deles, sabia claramente como eles eram. Irmãos, essa é uma mensagem forte, que poucas pessoas nos nossos dias hoje se deixam usar por Deus para trazer essa mensagem para as pessoas, para levar essa mensagem com poder e autoridade e toda a verdade da Bíblia Sagrada. Mas aqui no canal, sendo um canal de reavivamento espiritual, de um preparo para a volta de Jesus, nós vamos falar aquilo que Deus pede e com certeza estará junto disso a verdade da palavra de Deus. A verdade que Cristo logo vai voltar. A verdade que você e eu precisamos nos arrepender. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos para estarmos preparados para morar com Ele um dia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, senão não vamos entrar no reino dos céus. Acredito que o seu desejo é esse, se você está aqui. Então, se você entrou aqui no canal pela primeira vez, eu já peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda demais que esse canal cresça e assim também você não vai perder nenhum vídeo de Deus aqui para você e vai estar preparado, pois aqui teremos somente a verdade de Deus. Sabemos então pela palavra de Deus que na época de Jesus e de João Batista, as raças de víboras eram os fariseus. Jesus falou e o próprio João Batista falou para eles: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, eles não estavam arrependidos e convertidos de verdade, como precisamos ser para entrarmos no reino do céu. Mas e agora, nos nossos dias, será que ainda existem raças de víboras hoje? Quais são as características de pessoas raças de víboras? Precisamos entender para saber se não somos uma dessas pessoas e estamos longe de Deus, não convertidos.
talvez dentro de uma igreja, e nem mesmo sabemos que estamos nessa condição. Ou se sabemos que estamos nessa condição, precisamos sair, precisamos da palavra de Deus na nossa mente, forte e direta, assim como os fariseus receberam. Muitos deles não se arrependeram, mas não foi por falta de aviso. E como naquela época, precisamos hoje avisar as pessoas também. É o que Deus deseja para você e para mim. Mas fique tranquilo, porque eu não vou te chamar de raça de víbora. Quem sou eu para falar isso para você? Mas a palavra de Deus fala, e ela mostra as características. Aí fica com você, se você se considera uma pessoa assim ou não. E a primeira característica de uma pessoa que é raça de víbora, ou uma instituição que é raça de víbora, uma igreja no geral, é a questão da hipocrisia religiosa. A pessoa ou a instituição diz que segue a Deus, diz que é um discípulo e seguidor de Jesus Cristo, mas essa pessoa fala isso só da boca para fora. Ela vive de aparência, é somente uma fachada. Quantas pessoas vemos hoje nos nossos dias que se dizem cristãos, que estão com a Bíblia nas mãos, dentro de uma igreja, louvando, pregando, distribuindo cestas básicas, devolvendo o dízimo e a oferta. Mas quando estão sozinhos, são raças de víboras. Estão longe de Deus, honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. O próprio Jesus fala isso. Não esqueça das palavras de Jesus. Não pense que sou eu quem estou falando. Eu só estou repetindo o que a Bíblia fala. Analise, peça o Espírito Santo, e eu tenho certeza que Ele está aqui agora. É Ele quem está falando nesse momento. Veja se não está de acordo com a palavra de Deus. Existem muitos cristãos e instituições hoje assim nos nossos dias. Charlatões, mentirosos, enganadores, que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Quando estão na sua casa, não oram, não buscam estudar a Bíblia, não têm comunhão com Deus, nem mesmo se ajoelham uma vez para orar durante o dia. Me fala a verdade, isso é ser um cristão? Ou isso é ser um hipócrita? Eu tenho os meus pecados, eu tenho certeza que você também. Ser um pecador é normal, nós somos pecadores e seremos até a volta de Jesus. Mas a grande questão é, você luta contra o seu pecado? Você tem uma tentação, você ora contra essa tentação? Você está de joelho pedindo o poder de Deus para vencer esse pecado? Se você está fazendo isso, muito bem, você está no caminho certo. Você está pedindo, você está orando, pois você é fraco e tem as suas tentações e dificuldades, mas você está lutando. Você entende que precisa estudar a Bíblia, pois a palavra de Deus tem poder junto com o Espírito Santo para te transformar. 2 Timóteo 3,16, a palavra, ela transforma, ela repreende, ela nos educa na justiça. E é você sabendo de tudo isso, você se esforça, você se empenha, você não vai buscar sua bênção somente na igreja. Se você está fazendo isso, você está lutando, você está no caminho certo. Agora, se você não luta contra o seu pecado, se você não clama a Deus pedindo para que Ele o livre do seu pecado, você é um hipócrita. Você vai se encaixar num cristão desses raça de víboras, pois é somente por aparência. Você só vive de fachada. Você só quer fazer bonito para os outros, ou virou um hábito, um hobby na sua vida, você está na igreja. Deus está falando para você agora. Irmãos, ser cristão não é um brinquedo. Como eu disse antes, Deus disse para você. Você e eu temos os nossos pecados, nós caímos, nós falhamos, nós fracassamos. Uns dias nós estamos bem firmes, daqui a pouco nós caímos lá embaixo, em pecado de novo. Tudo bem, sem problema, é a nossa carne, é a nossa natureza. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai ter um estudo profundo da palavra de Deus ou vai ler 5, 3 minutos de forma relaxada, somente para dizer que abriu a Bíblia ou nem abre a Bíblia?
Você vai se ajoelhar e conversar com Deus, abrir o coração a Deus sem preocupação, sem estar com a cabeça no celular, não vou orar e já vou fazer outra coisa, querendo sair da presença de Deus, porque não tem desejo em estar com Deus. Você acha que você vai estar no céu dessa maneira? Se você não tem desejo agora de buscar Deus, como é que você quer ir para o céu? Lá vai ser tudo espiritual, lá não vai ter nada carnal. Você precisa se preparar hoje, se preparar agora. Esse é o momento. Irmãos, infelizmente hoje nós temos tempo para tudo na nossa vida. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para ver um filme, uma série, quem assiste. Nós temos tempo para ficar com a nossa família. Nós temos tempo para sair passear. Nós temos tempo para ficar no celular, pois gastamos muito tempo nosso nas redes sociais, no YouTube, na internet em geral. Mas Deus nós deixamos para lá. Deus nós damos o mínimo de tempo para Ele. E aqui eu estou falando no geral. Talvez você que está aqui diga: não, eu tiro tempo para Deus. Que bom, perfeito, maravilhoso. Mas no geral, é pouco tempo para Deus, é pouco tempo para oração, é pouco tempo para o estudo da Bíblia. E aí o que acontece? Irmãos atolados no pecado, não conseguindo vencer o pecado, caindo sempre no mesmo pecado. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu já vivi assim. E eu pensava: como é que eu não consigo vencer o pecado? E aí vinha algo na minha cabeça: quanto tempo tu ora? Quanto tempo tu estuda a Bíblia? Quanto tempo tu fica no celular? Claro que eu nunca vou vencer o pecado dessa maneira. Estamos num grande conflito. Estamos numa batalha espiritual. O diabo querendo ganhar você e Deus querendo atrair você para Ele. E mais a nossa carne querendo as coisas do mundo. Precisamos tirar tempo de qualidade para Deus. Precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar. Eu tenho repetido isso várias vezes aqui no canal e vou falar isso sempre. Se você achar enjoado, tudo bem, você pode sair do canal, mas é a mensagem de Deus, é a mensagem final, é o que precisamos ouvir, é o que eu preciso ouvir. E por isso eu falo isso, porque quando eu falo isso para você, quando Deus me usa para falar isso para você, eu me fortaleço, pois eu assisto esses vídeos também, tanto para estar sempre melhorando, para ajudar você na qualidade do áudio, da imagem, para que você goste de estar aqui assistindo, e também na questão de eu aprender, pois eu aprendo e vejo cada vez ouvindo a mensagem de Deus, no que eu preciso mudar, no que eu preciso melhorar. Pai, isso aqui eu preciso me esforçar mais, isso aqui eu preciso me dedicar mais. Isso também muda a minha vida. Uma outra característica de pessoas raça de víboras, ou instituições raça de víboras, é o orgulho e a arrogância. Os fariseus, eles se sentiam e se achavam superiores a outras pessoas. E na nossa época também vemos pessoas e instituições que se sentem superiores a outras pessoas. O orgulho toma conta, a arrogância toma conta. Não conseguem ser humildes, não conseguem voltar atrás. E isso destrói pessoas, e isso os faz raça de víboras. O orgulho foi um dos pecados que derrubou o diabo. Eu tenho certeza que Deus, como Deus estende a mão para mim e para você, Deus estendeu a mão para ele também. E tentou com que ele se arrependesse. Eu tenho certeza absoluta. Se Deus fez isso por nós, por que não faria isso por ele? Só que o orgulho tomou conta do coração dele. Ele não quis voltar atrás. O diabo não quis se arrepender. E o orgulho, e hoje ele passa e tenta passar isso para você e para mim. O orgulho e a arrogância. Nos acharmos superiores às outras pessoas. Talvez pessoas porque tenham mais dinheiro que outras pessoas. Tem um carro melhor, uma casa melhor, uma moto melhor, algo melhor que o outro. Talvez porque tenham cargos na igreja superiores aos outros. Se sintam orgulhosos e com arrogância. Irmãos, o que é um cargo? Não é nada. Podemos muito bem fazer o trabalho de Deus sem cargo nenhum. Isso não significa nada. Os fariseus, eles desprezavam aqueles que eram mendigos e pobres. Jesus, pelo contrário,
cuidava dos pobres, ajudava os pobres. E hoje pessoas pelo mundo que são raças de víboras, como João Batista e Jesus falou, essas pessoas muitas vezes escolhem pessoas para ajudar. Talvez pessoas que não sejam tão desprezadas, talvez pessoas que não estejam tão atiradas, são escolhidas para serem ajudadas. Até devolvem cestas básicas e fazem boas ações, mas para aquela pessoa específica, elas não deixam o Espírito Santo guiar e mostrar para elas: é essa pessoa, é esse aqui que você deve ajudar. Irmãos, nós não podemos fazer a nossa própria vontade, pois sempre dá em problema. Jesus nunca fez a sua própria vontade, ele mesmo fala, principalmente no livro de João. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus em todos os lugares que ele ia. E nós hoje achamos que sabemos o que temos que fazer. Ah não, eu vou pregar para aquele, eu vou ajudar aquele, eu vou pregar dessa maneira. Não sabemos nem mesmo o jeito de pregar, o jeito de ensinar, as palavras que temos que usar. É Deus quem coloca em nossa boca. Se temos que falar com autoridade, se temos que falar manso. Jesus por vezes falava com autoridade, por outras vezes ele falava com mansidão. Porque ele sabia disso, porque ele era guiado pelo Espírito Santo. Nós hoje achamos: não, eu vou falar assim, eu vou falar assim. Temos que falar como Deus quer que a gente fale. Se ele quer que tu fale duro, fala duro. Se ele quer que tu fale manso, fala manso. É ele que tem que habitar em nós, para nós fazermos aquilo que ele deseja. Uma outra característica de pessoas raça de víboras, ou instituições raça de víboras, trata-se do engano e da falsidade. Os fariseus enganavam as pessoas, manipulavam as pessoas por benefício próprio. E hoje nos nossos dias não é diferente, aqui falando especificamente de instituições. Quantas igrejas hoje enganam as pessoas, manipulam as pessoas, vendendo coisas somente por benefício próprio, para lucrarem, para ficarem ricas, falsos profetas. Vemos isso por todo lado, vemos isso em todo lugar. Estão corrompendo a fé dos irmãos, estão levando irmãos para o inferno, pois a maioria dos irmãos são guiados pelos seus pastores, não estudam a Bíblia por conta própria, não oram nas suas casas por conta própria, não querem conhecer a verdade, não dão ouvidos quando vem um pregador falando a verdade, falando que o reino dos céus é dedicação, é esforço, é entrega, que o reino do céu é renúncia, é carregar a sua cruz, é negar o seu eu. Mas dão ouvidos para pastores, mestres, instituições que ensinam o quê? Prosperidade, curas, milagres, saúde, expulsão de demônios. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas sem a verdade clara da palavra de Deus, que o próprio Jesus Cristo e João Batista sempre falaram, e eu sempre falei isso aqui no canal, nada disso faz sentido. Pois são coisas terrenas. Não são coisas eternas para toda a vida, que é o que Cristo deseja para você e para mim. Jesus disse de maneira clara: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem tirar a tua alma. Ou seja, não tema aquele que pode tirar a tua vida aqui na terra, mas tema aquele que pode tirar a tua alma, a tua salvação, que é o próprio Deus. É isso que nós temos que nos preocupar. Fique atento, meu querido irmão, minha querida irmã, a igrejas que só pregam sobre curas, a igreja que só prega sobre milagres, a igreja que só prega sobre expulsão de demônios, a igreja de pessoas que ficam só girando de um lado para o outro e pulando e falando em línguas estranhas que você não entende e nem mesmo ela entende, que não tem nenhum intérprete ali do lado para esclarecer o que está sendo dito. Paulo fala isso de maneira clara em 1 Coríntios 14, a ordem no culto. Paulo diz: eu prefiro falar 5 palavras de maneira que todos entendam, a falar coisas que ninguém entende.
desordem na igreja. Preste atenção em igrejas que não pregam sobre a volta de Jesus, onde o foco não é arrependimento de pecado, reavivamento espiritual. Fique atento, ore a Deus na sua casa, peça para o Espírito Santo lhe mostrar, fuja desses lugares. Ou você vai ir rumo ao inferno, ao lago de fogo e enxofre com esses falsos profetas. E uma outra característica de raças de víboras é a resistência à verdade. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Os fariseus rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a pedra angular, rejeitaram o próprio Deus, rejeitaram a verdade, mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo vendo o amor de Jesus, mesmo vendo tudo que Jesus fez, curas, expulsão de demônios, falando a verdade do reino, eles rejeitaram Jesus. E hoje, nos nossos dias, pessoas ou instituições, raça de víboras, conhecem a verdade, mas não aceitam a verdade, rejeitam a verdade da palavra de Deus, incluindo essas verdades, o sábado, que é um dos 10 mandamentos de Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus. Moisés quebra, Deus vai lá e faz mais 2 tábuas com os 10 mandamentos de Deus. Eu já fiz vídeo no canal falando sobre isso. Rejeitados pelas pessoas hoje, por instituições hoje. Não podemos rejeitar a verdade. A verdade de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. Estamos na nova aliança, mas a lei não muda. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir depois. Isso é muito importante que você aprenda, que você entenda, pois o mundo todo, principalmente no Brasil, mas fora do Brasil, falando aqui do Brasil, pois nós vivemos aqui, é contra a lei de Deus, é contra os mandamentos de Deus, é contra o sábado de Deus. E não tem um versículo que fale que Deus aboliu o sábado. Mas não se trata só do sábado. Se trata, como eu falei antes, de línguas estranhas. Deus falou para você. O falso batismo com o Espírito Santo, que os irmãos acreditam que a pessoa que não fala em línguas, a pessoa que não gira e que não pula, não tem o Espírito Santo. Tudo isso é emoção, queridos irmãos. Acorde para a verdade. Vejam o que Jesus diz para os fariseus. Olha que palavra forte de Jesus. Para você não dizer que é eu quem estou falando. O próprio Jesus falava essas palavras. Mas nós hoje tiramos só as coisas boas que Jesus falava. Esquecemos das palavras duras que ele mesmo proferia. Ele mesmo proferia. João 8, versículo 44, Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Jesus, de maneira clara e maneira forte, falando aos fariseus: vós sois do diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. O diabo foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Nunca se firmou em Deus. Nunca se firmou em Jesus Cristo. E quando nós resistimos à verdade, o Espírito Santo está falando ao nosso coração, nós não damos atenção para ele, rejeitamos a verdade, pois queremos fazer a nossa própria vontade, queremos satisfazer os nossos próprios desejos. Também somos chamados, como Jesus chamou, de filhos do diabo. Veja se não é forte essa palavra de Deus para você e para mim. É para nós dois, é para nós acordarmos, é para nós despertarmos. É para nós sairmos da mornidão espiritual. É para nós não perdermos a nossa salvação. É para nós estarmos preparados para ir morar com Jesus no céu. Eu preciso me preparar. E tenho certeza que você também. Irmãos, quando eu leio a palavra de Deus e vem uma mensagem forte, eu fico feliz. Eu agradeço. Porque às vezes a gente está meio desnorteado, meio desligadão das coisas
das coisas espiritual, tá mais com a cabeça no mundo, e vem uma mensagem poderosa, e vem uma mensagem forte, e aí parece que tu acorda pro mundo, nossa, a mensagem veio de Deus pra mim, e aí tu volta com um pensamento espiritual, eu preciso acordar, eu preciso despertar, Jesus tá voltando. Agora quando vem uma mensagenzinha fraca, uma historinha pra boi dormir, uma mensagenzinha rasa, como isso vai despertar você que está dormindo? Como isso vai te acordar para a verdade, para o mundo que nós estamos vivendo hoje? Isso não vai acordar você, você vai continuar na mornidão. Por isso eu gosto de mensagem poderosa, eu gosto de assistir mensagem forte, e eu gosto de ser usado por Deus, pregar mensagens poderosas e fortes. Foi para isso que Deus me chamou, para te despertar, para me despertar, para me manter firme e avivado. E se você está nesse canal, tenho certeza que você quer se preparar para o céu. Você não quer perder a sua salvação, você não quer caminhar à toa. E isso nós vemos em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento com Elias, João Batista no Novo Testamento, Pedro, Paulo, Jeremias, Isaías, todos eles, e até Jesus, quando tinham que falar com mansidão, falavam. Estavam de joelhos orando pelo povo judeu, pois eles amavam aquele povo, como Daniel. Orava 3 vezes ao dia, orava pelo povo e se incluía entre os pecadores. Mas não deixavam de falar a verdade, não se posicionavam diante da verdade. Os amigos de Daniel não se prostraram perante a estátua do rei Nabucodonosor. E vai chegar um momento nessa terra que você não vai poder se prostrar perante a besta. E se você não estiver firme e agarrado com Deus nas Escrituras, você vai ceder. Você vai se prostrar e você vai receber a marca da besta. E você talvez diga, eu não vou me prostrar, eu conheço a verdade, eu sei de tudo. Isso não basta. O diabo conhecia a verdade, mas não se firmou na verdade. Jamais se firmou na verdade. Precisamos nos firmar na verdade. E para isso precisamos estar de joelhos, precisamos estar com a palavra aberta, precisamos estar vigiando e orando para não cair em tentação. Pois senão fraquejamos, pois senão o diabo nos derruba, ele tem muito mais poder que nós. Nós sem Deus não conseguimos vencê-lo. Por que você acha que Jesus suou gotas de sangue? Tamanha agonia. A noite inteira orando. A noite inteira clamando ao Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Só tinha um jeito de Jesus vencer o mundo. Só tinha um jeito de Jesus nos salvar, ele precisava passar por aquilo. Mas naquele momento ele sentiu, como um ser humano, ele sentiu a dor, a angústia, o medo. E sabe como ele venceu? De joelho no chão, rosto em terra, clamando ao Pai, e o Pai deu poder para ele continuar, não desanimar e não desistir. Essa é a grande realidade para você e para mim. Eu não quero que você tenha medo, pois nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, um Deus de amor e misericórdia que pode todas as coisas. Ele está conosco, mas se tivermos que passar pela morte, passaremos, mas temos que nos agarrar a Ele. Eu ainda não estou preparado para isso, mas eu estou me preparando, eu quero me preparar. Se tiver que passar por isso, passarei. Os discípulos passaram, grandes profetas passaram. Talvez não seja pela morte, mas pelo vale da sombra da morte, por momentos difíceis, e para isso temos que estar agarrado com Deus, sem medo de nada. Ele nos tira o medo, Ele está ao nosso lado, Ele nos estende a mão, Ele te leva até o outro lado. Quando você passar pelo vale, Ele vai estar com você. Se você morrer, você vai ressuscitar. Como eu disse antes, eu ainda não estou preparado, mas eu quero chegar nesse momento assim, de fé, de coragem, de decisão, de entrega. E você também precisa querer isso. Você precisa desejar, você precisa almejar isso, assim como você almeja as coisas nessa terra. A pergunta que Deus faz para você e para mim hoje é: somos pessoas cristãs verdadeiras? Discípulos verdadeiros? Ou somos apenas religiosos? Ou talvez ainda pior, raças de víboras? Pois tem uma diferença entre religiosos, que talvez são pessoas que frequentam a igreja, mas não são pessoas maldosas.
Mas podemos sim ser raças de víboras hoje. O que você tem sido nos dias de hoje? Eu fiz um vídeo recentemente. Você é um cristão verdadeiro ou é apenas um religioso que está apenas no banco da igreja? Ou você vive de fato o cristianismo? O chamado de Jesus para você e para mim hoje é que nós vivamos uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé de graça, de amor pelo nosso irmão, de compaixão, de misericórdia, de bondade, de estudo da Bíblia, de oração, de dedicação, de esforço. Eu sei que tudo isso não é fácil. Para mim não é fácil. Todos os dias que eu acordo pela manhã é uma luta. É um esforço que eu preciso fazer para não pegar o celular e ir para a Bíblia, para orar a Deus. Pois a minha carne, ela quer as coisas desse mundo. É uma luta para nós pensarmos coisas úteis, pensarmos aquilo que é do céu, buscarmos aquilo que é do céu. Eu não vou ser um hipócrita dizendo isso, que é fácil. Não é. Não é para ninguém. Não era para Jesus, não era para os discípulos. Mas é isso que Cristo quer de nós. E para isso precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Não, eu vou acordar, eu vou orar. Eu vou acordar, eu vou estudar a Bíblia. Se eu não tiver com vontade, eu vou dizer isso para Deus. Pai, eu não estou com vontade de orar, mas estou aqui. Muda a minha mente. Coloque em mim o desejo de estar perto de Ti, o desejo de orar, o esforço, a dedicação. Nem todos os dias você vai estar assim, animado, esforçado e dedicado. Mas mesmo nesses dias, você tem que fazer. É como você se alimentar. Você come todos os dias e você precisa se alimentar de Deus todos os dias. Para você se manter firme na verdade, firme nos caminhos de Deus, você precisa fazer 3 coisas. A primeira é orar. Você não pode ficar sem orar. Você precisa orar, pois você estará em contato direto com Deus. Segundo, você precisa estudar a Bíblia, pois é a Bíblia que transforma você. A palavra de Deus tem poder com o Espírito Santo de transformar a sua vida. Pois você lê ali, Davi cometeu adultério e homicídio. Ele rachou, ele pecou contra Deus. Mas Deus manda um profeta para repreender ele. E ele cai em si, se arrepende, pede perdão a Deus e Deus o transforma. Esse Deus é maravilhoso. Se Deus perdoou Davi, Deus também vai me ajudar. Mas Deus disse também para Maria Madalena: vá agora e não peques mais. Eu preciso parar de pecar. Mas se eu cair, vimos que Deus perdoou e teve misericórdia dela. Mas ela mesmo assim, ela precisa mudar. Ela precisava mudar. E quando nós vemos isso na Bíblia, nós vemos um contraste do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, mas também com a sua verdade. Precisamos nos arrepender e nos converter. É uma mescla do amor de Deus. O amor de Deus não é só coisas boas. O amor de Deus se trata de verdade, de justiça, de misericórdia também, mas tudo isso está englobado no trono de Deus. E quando estudamos, vemos isso diretamente. Deus fala conosco e nos dá poder para mudar. E isso precisamos todos os dias. E o terceiro é confessar os nossos pecados a Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. Todos os dias nós pecamos por pensamento, com palavras, com atitudes. E todos os dias precisamos confessar para que Deus todos os dias nos purifique, nos transforme. E assim possamos ficar perto dele e longe do pecado nesse dia. E amanhã a mesma coisa. E assim é a vida espiritual, uma batalha. Você está disposto a lutar essa batalha? A passar por essa batalha, a enfrentar essa batalha, a seguir em frente? Se sim, eu convido você agora a orar junto comigo. E Deus estará ouvindo a nossa oração. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, pois o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado por essa mensagem poderosa do Senhor, Pai. Vemos aqui sobre as raças de víboras, pessoas e instituições. Que possamos hoje não estarmos presentes entre essas pessoas. Que possamos abandonar essa vida de pecado. Que venhamos a ser cristãos verdadeiros e não inclusos entre esses que são raças de víboras. Pessoas maldosas, pessoas que rejeitam a verdade, pessoas arrogantes e orgulhosas. Pessoas hipócritas, somente vivem pela aparência exterior, mas não a interior. Não deixe que nós te honre somente com os lábios, mas o nosso coração esteja longe de Ti. Que possamos ser homens e mulheres de oração, de estudo da Bíblia, de confessar os nossos pecados a Ti. Por favor, eu imploro, eu peço e eu suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo tocou seu coração com essa mensagem, eu te peço, se inscreva no canal,
ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu quero muito que esse canal cresça para a honra e glória de Deus, levando somente a verdade da palavra. Faça a sua parte, ajude, leve essa obra adiante. Então, queridos irmãos, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir depois desse, continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!